Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sensor do pedal do acelerador, suas principais características e como testá-lo. Atualmente, o sensor do pedal do acelerador é utilizado tanto em veículos ciclo Otto como em veículos ciclo diesel. A configuração mais comum do sensor de posição do pedal do acelerador é aquela em que o sensor é constituído por dois potenciômetros comuns, circulares e concêntricos. Normalmente nesses sensores o sinal é analógico, é uma tensão de corrente contínua. O mais comum é que esses sensores sejam compostos por 6 fios, como é o caso do sensor utilizado nesse Uno aqui 2014. Também existem variações onde o sensor pode possuir 4 fios, como é o caso da linha Peugeot Citroën com o sistema ME749, e também existem, por exemplo, sensores de 5 fios, como é o caso do sensor utilizado no antigo Mercedes Classe A. Para avaliar o sensor, para avaliar o sinal do sensor e a integridade do sensor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer o diagrama elétrico do sensor, ver aonde ele está ligado e como ele está ligado. Por exemplo, em alguns caminhões, o sensor está ligado na central de carroceria, na central de cabine. Em muitos veículos está ligado na unidade de comando do motor. Então é fundamental que eu tenha o diagrama elétrico para avaliar como o sensor está ligado no circuito do veículo. Uma vez tendo o diagrama, eu tenho que avaliar o que acontece em cada fio. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no Doutor E, nesse carro aqui, eu estou nesse carro aqui no Uno 2014, vamos dar uma entradinha aqui no Doutor E, ó. Entrando aqui no Doutor E, né, 2014, Fiat, vamos selecionar aqui o Fire Evo, que é o carro que eu estou com ele aqui na oficina, né. Agora vamos entrar aqui no assunto diagramas elétricos e pontos de aterramento, para a gente ver como é que é ligado esse sensor aqui no veículo, certo? Olha aqui. Então, entrando aqui no diagrama, ó, eu observo aqui que esse sensor do Uno é composto por 6 fios. Observe ali, ó, terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6 fios? Porque esse sensor aqui, ele é composto por 2 potenciômetros, tá? E esses potenciômetros, cada potenciômetro tem 3 fios. Então, observando aqui, por exemplo, ó, o terminal 1, que vai ligado ao terminal 37 do conector B da unidade de comando do motor, é os 5 volts, é a alimentação positiva 5 volts de um dos sensores. O terminal 2, que vai ao terminal 36 do conector B cinza da unidade de comando, é a alimentação positiva 5 volts do outro sensor, porque são 2 sensores. Na verdade, a unidade de comando trabalha com uma redundância de sinal. São 2 sensores justamente para que, no caso de que ocorra a falha em um dos sensores, a unidade de comando mantém o veículo funcionando, embora na maioria dos casos apresente uma perda de rendimento, mas o veículo vai continuar acelerando e vai ser observado o acendimento da lâmpada do sistema de injeção, claro, e um código de falha correspondente. Então, normalmente, o reparador experiente detecta facilmente defeitos em sensor do pedal, né? Porque ele acusa, o scanner ajuda muito nesse tipo de diagnóstico aqui. Então, continuando aqui no diagrama, ó, nós temos os 2 fios ali, 1 e 2, que são a alimentação positiva do sensor. Nós temos ali o terminal 3, que é o sinal do sensor 1, ali um fio cinza e verde. Nós temos o terminal 4, que é o terra de um dos sensores. O 5, que é o terra do outro. E o 6, que é o sinal do segundo sensor. Então você observa que nós temos 2 fios que são 5 volts, 2 fios que são terra e 2 fios que são o sinal. Justamente porque cada sensor tem um 5 volts, um terra e um sinal. Então, para avaliar o sensor, para avaliar a integridade do conjunto do sensor do pedal, eu tenho que avaliar todos esses fios. O ideal é que se comece pela alimentação do sensor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, com um multímetro,
avaliar a alimentação do sensor. Eu tenho que pegar um multímetro, botar ali em tensão de corrente contínua e observar se está chegando 5 volts nos fios indicados como 5 volts, que são a alimentação positiva do sensor. Eu tenho que observar se o negativo, se o terra está chegando também no sensor. É ideal que se avalie essa alimentação positiva e essa alimentação negativa do sensor com um multímetro, porque esses fios, aqui no caso do Uno, eles estão ligados na unidade de comando, né? Então eu não posso usar lâmpada de teste, nem nada desse tipo, porque eu posso sobrecarregar o circuito. Então o ideal é utilizar um multímetro. Se eu avaliar essa alimentação e a alimentação não estiver correta, eu tenho que observar a integridade do chicote, mau contato nos conectores, no conector do sensor, no conector da unidade de comando. Se não houver problema no chicote e essa falta de alimentação persistir, há a possibilidade de existir um defeito na unidade de comando do motor ou na central de cabine, depende aonde o sensor está ligado. Só que antes de eu condenar essa unidade de comando, esse módulo que está ligado no sensor, eu tenho que avaliar se esse módulo está alimentado, né, pessoal? Lembrando, o teste de alimentação do módulo da unidade de comando é extremamente importante. Também tem um vídeo do Autoria sobre isso, depois no final eu vou deixar o link aí para vocês, certo? Então eu não posso, se não chega a alimentação no sensor, eu não posso simplesmente trocar o módulo. Ah, é o módulo que alimenta o sensor, não chegou, vou trocar o módulo. Negativo. Antes de trocar o módulo, você tem que avaliar a integridade do chicote, mau contato e a alimentação do módulo. Se o módulo estiver perfeitamente alimentado, como informa ali na dica do Autoria em Campo, bom, agora nós temos uma suspeita séria de que essa falta de alimentação no sensor é proveniente de um defeito no módulo de injeção. Feita a análise de alimentação do sensor, agora eu devo passar ao teste do sinal do sensor, que é o mais importante. O modo mais conclusivo de se avaliar a integridade do sensor, de se avaliar os sensores propriamente ditos, é medindo a tensão, o sinal enviado pelo sensor, e efetuar essa medição com o sensor instalado ali no veículo, simulando as condições reais de trabalho desse sensor. A gente observa por aí que alguns procedimentos técnicos indicam a análise das pistas do sensor medindo-se a resistência elétrica. Medir a resistência elétrica não é conclusivo, porque não simula as condições reais de funcionamento do sensor. Ou seja, medindo a resistência elétrica, você pode ter resultados correspondentes às tabelas apresentadas, mas mesmo assim o sensor está com defeito. Isso nós já observamos no dia a dia da oficina diversas vezes. Então, quando você for avaliar o sensor de posição do pedal, meça a tensão do sinal, nunca meça a resistência elétrica.